Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na paz do Senhor, quero convidar a igreja para abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo de número 10. Foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu sei que Deus ele tem uma palavra do céu para nós. Glória a Deus, porque aleluia, ele é grande em nossas vidas. 1 Samuel 10, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler apenas 6 versículos. A epígrafe diz assim: Samuel unge Saul como rei. Versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre sua herança e sobre o povo de Israel. Hoje, quando você afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, ali encontrará 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, e você deve aceitar. Então você seguirá para o Gibeá Elohim, onde estará a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto, e eles estão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. Versículo 6. Glória a Deus. O Espírito do Senhor se apoderará de você, e você profetizará e com eles, e será mudado em outro homem. Podem sentar. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo que temos ouvido, pela adoração ao Senhor, pela oportunidade de mais uma vez participar da penúltima Santa Ceia do ano. Glória a Deus. O ano praticamente já está acabando, mas aleluia, vai chegar um dia onde nós vamos participar da última Santa Ceia aqui na terra, e iremos participar da primeira Santa Ceia lá no céu. Glória a Deus. Quem tem essa esperança glorifica a Deus, crê e continua fiel ao Senhor, porque Ele conhece e sabe o tempo certo de agir. Meus amados irmãos, eis aqui uma palavra de Deus. É um pouco, aleluia, assim, a gente olhando no lado panorâmico, a gente fica pensando: o que vai sair dessa mensagem, dessa palavra de Deus? Mas a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. Ninguém, nunca, nem um pregador, aleluia, pode esgotar a fonte, aleluia, que há na palavra de Deus. Todas as vezes que algum pregador lê ou vai pregar alguma mensagem, Deus sempre tem algo novo para a igreja. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele sabe, ele sonda e conhece a nossa necessidade. Então, vemos aqui uma palavra sobre o chamado de Saul. Para nós entender essa palavra é necessário nós entender 3 coisas. A Bíblia foi escrita na linguagem figurada, alegórica e literária. Para nós conhecer o contexto da Bíblia é necessário nós entender essas coisas, senão a gente se perde e fica sem compreender, sem o compreendimento da palavra de Deus, a gente fica sem, aleluia, a noção do que a gente estamos lendo. Porém, o Senhor colocou em meu coração essa palavra, porque no versículo de número 3 me chamou a atenção o que Samuel disse a Saul. Ele disse assim: ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, e ali você encontrará
3 homens. Um vai levar 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. E o que está levando o pão vai perguntar a Saul: como você está? Aleluia, vai te dar 2 pães e você deve aceitar. Então, isso aqui é uma linguagem figurada, onde o Senhor usufrui das figuras para que a igreja que tem o entendimento do Espírito Santo de Deus possa se alimentar, aleluia, do maná que desce do céu. Esse mister aqui, Deus só revela a igreja do Senhor, porque o mundo não conhece. O mundo lendo isso aqui é meio que lê um jornal, aleluia, mas a igreja, quando lê a palavra de Deus, ela se alimenta, porque o maná do céu é dado aos que têm o nome escrito no livro da vida. E se você tem o nome escrito no livro da vida, Deus vai abrir o teu entendimento hoje e vai fazer você fazer a obra do Senhor com excelência. Glória a Deus. Para nós entender quem é Saul, porque foi o primeiro rei ungido em Israel. Então Saul era filho de um homem chamado Quis. Está lá no capítulo anterior, no capítulo 9 de 1 Samuel. Quis era um fazendeiro, aleluia, da tribo de Benjamim. O fazendeiro abastado, ele, aleluia, tinha muitas riquezas, e uma delas era jumentas. Hoje o nome jumento é um termo pejorativo, mas biblicamente o jumento era um animal muito útil, por isso era muito caro. O jumento era como se alguém tivesse um trator em sua propriedade, porque ele tanto trabalhava na terra, como carregava cargas e fazia transporte das pessoas. Jó era um homem muito rico, ele tinha muitas jumentas. Aleluia, só para tu ter ideia, Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele foi aclamado ao rei Osana, montado em quê? No jumento. Aleluia, a Bíblia diz que um profeta chamado Balaão ia numa jumenta. Aleluia, a Bíblia diz que aquela jumenta viu um anjo, e aquele profeta sem entender espancou a jumenta, e a única vez que a Bíblia diz que um animal falou, a jumenta falou, e aquele homem, aleluia, temeu ao nome do Senhor. Então é importante a gente conhecer o contexto da Bíblia, pois Quis era um homem rico e as jumentas se perderam, e ele chamou seu filho chamado Saul e disse: chama o moço, aí algum dos moços, e vai procurar as jumentas de teu pai. E ele saiu a procurar as jumentas e passou 3 dias e não encontrou as jumentas do seu pai. E aí, quando ia passando para voltar para sua casa, o moço disse assim: olha, nessa cidade aqui mora um profeta. Esse profeta, tudo que ele fala acontece. Vamos lá consultar ele. Aí Saul disse assim: mas como nós vamos lá? O pão que nós tínhamos acabou. Aí o moço disse assim: tem 3 gramas de prata aqui, nós vamos ofertar ao profeta e ele vai dizer tudo onde é que está a jumenta. Eles saíram ao encontro do profeta Samuel. Chegou no caminho, encontrou umas moças que iam apanhar águas e procurou onde é a casa do profeta. E ela diz: vai depressa, porque ele está subindo hoje para sacrificar a Deus, e tu vai encontrar ele no alto. E eles saíram ao encontro de Samuel. Porém, um dia antes, Deus tinha revelado ao profeta Samuel: vai chegar um homem que ele é belo dos ombros para cima, ele se destaca. Aleluia, tu vai ungir esse homem como rei em Israel. Porque a unção, o chamado de Saul, foi pedido pelos homens, pelo povo. Não foi Deus que quis, aleluia, que tivesse rei. Mas Deus, para atender o desejo dos homens, aí escolheu Saul. Aí Saul chega procurando Samuel, e Samuel querendo saber quem era Saul. Aí no meio da multidão, ele se lembrou que Deus falou que ele se destacava dos ombros para cima, e viu um homem alto no meio da multidão, e disse assim: é aquele lá. E Saul veio se aproximando, e Samuel se aproximando dele. Quando Saul chegou próximo a Samuel, disse assim: quem é o profeta, quem é o vidente? Aí Samuel disse assim: sou eu o que falo contigo. Neste dia tu vais subir comigo e vai almoçar na mesa comigo, tu vais ser um dos convidados. Aí ele se achou tão simples, aleluia. Aí ele disse assim: tu, aleluia, vai ser ungido. Ele revelou e ele disse assim: mas quem sou eu, a menor tribo de Israel, e a minha família mais pobre?
da tribo, aleluia, mas o Senhor já tinha revelado, ele chegou lá no lugar, aleluia, que ele ia comer. O cozinheiro, aleluia, que trabalhava ali com um sacrifício, já tinha separado a porção para Saul. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Saul foi um homem muito privilegiado. Ele foi caçar jumenta e achou uma coroa, porque nosso Deus é um Deus de surpresa. Fica na posição, porque quando nós estamos na posição de Deus, as bênçãos vêm como um imã em nossas vidas. Glória a Deus. E Saul foi ungido naquele dia. Glória a Deus. E quando Saul sai da presença de Samuel, ele diz assim: vai acontecer esses 3 sinais em tua vida. Tu vai encontrar um homem que vai dizer: olha, onde você estava? Teu pai está aflito com você. As jumentas já foram achadas, teu pai está preocupado com você. Aleluia. Isso Samuel dizendo onde acontecer. Aí quando você chegar adiante, vai encontrar 3 homens. Um com 3 cabritos, outro com 3 pães e outro com odre de vinho. Porque vai ter 3 pães, vai te dar 2 e você vai aceitar. E chegar mais na frente, vai encontrar um grupo de profetas louvando ao Senhor, e tu vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser transformado em outro homem. Saul foi um homem privilegiado. Primeiro rei de Israel, teve a sua vida totalmente transformada. Porém, a Bíblia diz assim: é melhor o fim das coisas do que o começo. O começo da vida de Saul, do reinado, foi muito bom. Mas quem conhece Bíblia, o final foi muito ruim. Vamos voltar um pouquinho na, aleluia, profecia Jacó, em Gênesis 49, aleluia, porque lá está a raiz das coisas. Para nós entendermos isso aqui, nós temos que voltar lá em Gênesis 49, aleluia, que Jacó chama seus filhos para abençoar. Essa bênção aqui se chama bênção patriarcal. Ele divide a sua herança de forma profética aos seus filhos. Porém, no capítulo 48, aparece filho de Jacó, José, com seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, ele se apresenta diante do seu pai Jacó, e Jacó pergunta: quem são esses 2 filhos? Aí José diz assim: esses aqui são meus 2 filhos que Deus me deu na terra do Egito. Quais são os nomes dele? Aí José diz assim: esse aqui é Manassés, o mais velho, e esse outro é Efraim, o mais novo. Aleluia. Não sei se você entende que os judeus ele coloca nome proposital. No ouvido de Jacó estava falando assim: Manassés significa, aleluia, Deus, aleluia, me libertou da casa de meu pai e me abençoou. Isso significa de Manassés: Deus me libertou do sofrimento da casa do meu pai. E Efraim significa assim: Deus me fez crescer na casa da servidão. Esse é o significado. Aí ele diz assim: traz os filhos aqui, eu vou abençoar. Eles agora não são mais teus filhos, José. Eles são meus filhos, eu vou adotá-lo. Ele vai ter herança igual aos outros. Aí ele pegou a mão direita, colocou na cabeça de Efraim, o mais novo, e cruzou as mãos. E colocou a mão esquerda na cabeça de Manassés. José, preocupado, disse: mas pai, peraí, a mão direita tem que estar na cabeça do mais velho de Manassés. Aí Jacó disse assim: não, deixa, é assim mesmo. O Manassés será grande, mas Efraim será maior do que ele. Glória a Deus. E aí Efraim recebeu o direito de primogenitura. No outro dia aparecem os 12, porque Jacó tinha chamado, porque ele sabia que os dias de vida dele já estavam acabando. Então ele chama os 12. E aí comparece primeiro Rúben, o que perdeu a primogenitura. Se os irmãos quiserem ler o contexto depois, porque ele perdeu, aleluia, ele é chamado de águas impetuosas. Aleluia. Rúben foi terrivelmente castigado por Jacó. Ele lembrou do que Rúben fez. Era o mais excelente,
é águas impetuosas, por isso perdeu a tua excelência. Vem outro, aí chegou Simeão e Levi, 2 irmãos. Aí sabe o que Jacó diz? Você não tem herança, porque o instrumento de vocês, a espada, é espada de sangue. Jacó lembrou de um evento que aconteceu tempos atrás, por causa de Diná. Você não tem herança, vai ser espalhado no meio de Israel, vocês não vão ter território. E assim realmente aconteceu. Eu gosto da Bíblia por isso. Aleluia, vem outro, aí vem Judá. Aí Judá, tu é leão. Aleluia, é amarrado junto à videira. O cetro não arredará de ti, e nem da tua descendência. Glória a Deus. Aleluia, tu vais subir com uma presa, e vais se agachar como um leão, e como uma leoa, quem arrebatará de ti? Aleluia, diz assim, aleluia, os povos te obedecerão, até que venha Siló, e os povos obedecerão a ele. Siló representa Jesus Cristo. Glória a Deus, depois nós vamos entrar lá. Glória a Deus, aí vem o próximo. Glória a Deus, vem quem? Aí vem um homem chamado Zebulon. Glória a Deus, Zebulon, aleluia, ele vai receber as cidades marítimas. Aleluia, aí vem o próximo, vem Dan. Quem é Dan? Dan é como uma serpente, é quem julga Israel. Aleluia, Dan é como uma serpente junto à vereda. É tão perigoso Dan, que ele morde no calcanhar do cavalo e faz cair o cavaleiro. Meu Deus do céu, vem outro aí. Glória a Deus, aí vem Gade. Gade, aleluia, o povo vão te atacar, Gade, mas tu sempre vai ser vencedor, porque tu vai se defender pela retaguarda. Inclusive até hoje a tribo de Gade é uma tribo forte, tribo de guerreiro. Aí vem o próximo, aleluia, vem Aser. Aser é terra de delícia, aleluia, terra que fabrica pão. Aleluia, vem o próximo, Naftali. Naftali, aleluia, como uma gazela solta. Aí vem o próximo, Isacar. Isacar é como um jumento de ossos fortes, aleluia, que deita no meio das ovelhas e se sujeita aos tributos. Glória a Deus. Aí vem o próximo, José. José como ramos frutífero. Aí para concluir, Benjamim. Quem é Benjamim? É esse da tribo. Eu vou dizer aqui aos irmãos porque eu falei o seguinte, que não adianta começar bom e terminar ruim, porque aqui é a raiz das coisas. Quem é Benjamim? Benjamim é um lobo. Olha só o que Jacó diz. Benjamim é um lobo que pela manhã pega a presa e à tarde reparte os despojos. O que é que Jacó está dizendo, irmãos? Jacó está dizendo o seguinte, que Benjamim tem muita sorte, mas não zela daquilo que Deus dá. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Benjamim, as coisas atraem para Benjamim, mas ele não zela, ele não cuida daquilo que Deus dá, porque se ele cuidasse, ele não repartia pela terra do esposo, ele perde. Aquilo que vem na mão dele, ele deixa passar. É por isso que Saul, irmãos, não teve sucessor de rei. Saul morreu, ele suicidou-se, morreu desviado do evangelho, consultando o espiritismo. Os irmãos sabem a história. Por quê? Porque o lobo, aleluia, não zela daquilo que Deus dá. Glória a Deus. Agora Judá, a promessa para Judá era a promessa, aleluia, para começar de Judá e terminar em Cristo Jesus. É por isso que Samuel, quando vê que o lobo, Saul, ele está afastado agora da presença de Deus, aí ele agora começa a tardar em consagrar o rei, em escolher, pedir a Deus, orar ao Senhor. Aí Deus disse, não Saul, não Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Até quando? Enche o teu vaso de azeite, 1 Samuel 16, e vem, e eu te enviarei à casa de Jessé, o belemita, e lá eu tenho escolhido como rei. Presta atenção, Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por quem? Por Deus. Aleluia, porque quando chegam os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Simeá, Oze, Itai, alguns outros, Daniel, até chegar em Davi, aleluia, Samuel, acostumado
acostumado com um homem que era belo dos ombros para cima, viu os homens lá, grandão, disse assim, talvez seja esse o rei. Aí Deus repreendeu e diz assim, tu vê o que está na aparência, mas eu vejo o que está no coração. Esse agora não, é escolhido por mim. Esse agora vai ser sondado por mim. Esse eu vou escolher. Aí quando passou todos, cadê Jessé? Acabou os mancebos? Não. Tem um que está cuidando de ovelha. Saul cuidava de quê? Quem sabe? Só para os irmãos lembrar. De quê? Jumentas. E Davi? De ovelha. Fez a diferença. Aleluia. Quem Deus escolheu para reinar sobre Israel? Aleluia. O que cuidava de jumentos ou o que cuidava de ovelhas? Então Deus sabe escolher as coisas. Aleluia. Davi cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia. A Bíblia diz que veio os animais para arrebatá-lo, para, aleluia, tomar dele. Ele não deixou. Ele pegou tanto o urso como o leão e não deixou escapar nenhuma. Enquanto Saul deixou perder as jumentas de seu pai. Aleluia. Estava dizendo o seguinte: Saul não zela daquilo que tem. Agora Davi não. Davi ele zela. Nenhuma ovelha se perdeu. Porque Davi, aleluia, é o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acho bonito aqui. Saul ficou atribulado quando perdeu a presença de Deus. Os irmãos sabem a história. Alguém deu um conselho dizendo assim: olha, Saul, para você ter paz na vida, aleluia, você tem que chamar alguém que saiba tocar bem a harpa. E na hora que essa pessoa estiver dedilhando, o Espírito Santo vai descer e vai te acalmar. Aí, quem seria essa pessoa? Alguém diz assim: olha, eu conheço um homem, um jovem, ele é filho de Jessé belemita, ele sabe tocar bem a harpa, ele é um homem de boa aparência, ele é forte, ele, aleluia, sisudo em palavra, e Deus está com ele. Aí Saul diz assim: então manda chamar. Aí chegou o recado na casa de Jessé: manda o teu filho mais novo. Aí diz assim: o que está com as ovelhas, e traz para mim, que eu quero que ele venha aqui tocar a harpa para mim. Aí quando Samuel, aleluia, no caso Jessé, ouviu a mensagem, aí Jessé fez a mesma coisinha. Olha, irmãos, Saul teve muitas experiências com Deus. Foi o que Jessé fez, sem saber nada. Jessé preparou a oferta para levar para Saul. Sabe? Foi cabrito, nós vamos entrar aqui, viu? Pão e vinho. Aí disse assim: olha, quando chegar lá em Saul, você dá esse presente a Saul. Aí Davi levou, sem ninguém sabe de nada, eu vou repetir, ele levou uns cabritos, levou pão e levou vinho. Glória a Deus. Quando chegou lá, que ele começou a dedilhar, que Saul ficou melhor, a Bíblia diz que, aleluia, o homem ficou, aleluia, calmo e gostou de Davi, colocou ele como escudeiro, e Deus começou a trabalhar na vida de Davi, até que ele teve um encontro com o gigante Golias. Os irmãos sabem a história, eu estou resumindo, glória a Deus, para nós terminar no tempo certinho. A Bíblia vai dizer o seguinte: que o reinado de Saul começou bom e terminou o quê? Ruim. Já o reinado de Davi começou ruim, debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de muita ventania e tempestade. Os irmãos sabem a história que Davi foi fugindo de Saul, aleluia, como uma ovelha foge do lobo. Mas Deus guardou Davi, aleluia, porque o projeto de Deus não morre. O projeto de Deus não morre. Aleluia. Jacó decretou e disse: aqui está o projeto de Deus em tu, Judá. Tu vais ser o projeto de Deus. Davi, da tribo de Judá, sem saber de nada, aleluia, aleluia, estava ali na direção de Deus. Aleluia. O reinado de Davi começou ruim, bem verdade. Aleluia. Ele se escondeu numa caverna chamada caverna de Adulão, e ali se aproximaram dele 400 homens.
homens angustiados, homens aflitos, homens endividados, e ali diziam assim: Davi, nós estamos com você. Aleluia, aqueles homens foram os homens mais valentes do exército de Davi, porque Deus transforma a angústia em valentia, Deus liberta e faz o pequeno ser grande. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que, aleluia, Davi, aleluia, chegou o seu tempo de reinar. Porém, aleluia, um lobo chamado Saul perseguiu, e Davi não matou o lobo porque não quis. Viu, irmãos? Não matou porque não quis. Porém, aleluia, ele guardava a vida de Saul. Porém, um dia, quando os filisteus atacaram Israel, aí Saul, para não ser morto, porque a trincheira se fechou e não tinha como escapar, ele disse ao escudeiro assim: me mata, que eu não quero ser morto pelos filisteus. Aí o escudeiro: não, Deus me deu fazer isso. Aí disse assim: não vai fazer não. Ele pegou a espada e ele mesmo se matou. Ele e seu filho Jonatas se mataram na guerra. Só para eles não terem uma ideia, aleluia, como é que Deus faz. Aí que viu a cena correu lá em Davi, achando que Davi ia elogiá-lo. Aí foi com mentiras. Disse assim: Davi, eu estava na trincheira. Ele chegou todo assustado. E Davi: o que aconteceu? Me diga. Eu estava na trincheira, no fogo da guerra, e Saul estava vacilando. Eu fui lá e matei Saul. Aí você disse: o quê? Repete de novo. Ele falou a mesma coisa. Mentira, irmão. Aí Saul não, Davi rasga as vestes e faz um lamento lá em 2 Samuel capítulo 2, que quando a gente lê aquele lamento, a gente chora. Aleluia, Davi chora pelo rei Saul e diz assim: morreu ungido do Senhor. Aleluia, pela tua boca tu também morrerá. Porque quando alguém matava o inimigo, ele era consagrado a general, a capitão, e aquele homem achou que ia ser separado para capitão, mas aquele homem foi cometido e acabou morrendo. Glória a Deus. E ali começou o reinado de Davi. Mas eu quero assim, aleluia, deixar um pouco, não dá tempo a gente entrar no reinado de Davi, que eu quero entrar aqui no versículo 3, que ele diz assim: quando você chegar e naquele determinado lugar, você vai encontrar 3 homens, um levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eu quero assim resumir aqui, para que nós possamos fechar a mensagem e você compreender, aleluia, o que é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Olha, irmãos, o cabrito, o pão e o vinho representa várias coisas na Bíblia, inclusive a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O cabrito representa o tempo do holocausto, aleluia, que era consagrado diretamente a Jeová, a Yahvé. Glória a Deus. Então é o tempo de Deus. O cabrito representa o tempo de Deus, que é o tempo de patriarca até o tempo da lei. Já o pão representa Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que João 6,35 ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia, quem crê em mim nunca terá fome, e quem vem a mim jamais terá sede. Já o vinho representa o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que gera alegria em nós. O vinho aqui não é, aleluia, para a gente estar embriagado como o mundo se embriaga, é estar embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, encheu do Espírito Santo, porque quando o homem é cheio do Espírito Santo, o mundo não entende e pensa assim: você está embriagado. Aí ela disse: não, isso é para se cumprir o que João falou lá em João 2,28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os velhos teriam visões e sono. Aleluia, as pessoas estavam embriagadas, mas era da presença de Deus. Esse é o ordem que viu representado. Também representa o cabrito, representa libertação. O cabrito representa libertação, porque o povo estava escravizado aonde? No Egito.
Então, quando as pessoas receberam a ordem de Deus para matar o cabrito ou o cordeiro, por que cabrito? Ou por que cordeiro? Glória a Deus. Porque o cabrito é um animal inocente, cordeiro inocente. Por que inocente? Porque ainda é puro. Já o bode ou o carneiro, não é mais puro, porque cresceu e, aleluia, acabou-se a pureza. Quem é rurícola da roça sabe, aleluia, que o cordeirinho, aleluia, ele é puro, animal puro. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus e não Carneiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca conheceu o pecado. Então tem que ser um cabrito, um cordeiro. E o pão? O pão representa, aqui no caso dessa linguagem figurada, o alimento. Porque quem sai do Egito entra aonde? Para chegar em Canaã, atravessa o deserto. Então, para atravessar o deserto, tem que ter força, tem que ter perseverança. E o que dá força ao crente e perseverança é o pão. O pão serve para alimentar, o pão serve para sustentar. Aleluia. Se nós não comer pão, nós não vamos ter força não, irmão. Nós vamos cair, nós vamos desviar, nós vamos se enfraquecer. O pão também representa a palavra do Senhor. Elias um dia ficou depressivo e disse assim: Senhor, me dá morte, eu prefiro morrer, porque os profetas já morreram, só sou eu. Aí Deus disse assim: não, tu não vai morrer. Aí mandou um anjo do céu. Aleluia, disse assim: desperta, Elias, come esse pão e bebe essa água. E a Bíblia diz que com a força daquele pão e da água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Deus está dizendo assim: ó, come o pão. É por isso que disse assim: olha, Saul, toma 2 pães, come os pães para tu ter força. Mas Saul se acovardou, porque Saul não olhou para Deus até o final. Então o pão representa força. Crente fraco porque não come pão. Crente é fraco porque não se alimenta. Aleluia, quem não se alimenta com a palavra, aleluia, qualquer vento de doutrina derruba ele. Mas quem se alimenta da palavra de Deus, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido, porque ele se alimenta da palavra do Senhor. Então o cabrito representa a libertação, o pão sustentação e o vinho conquista. Presta atenção, para que nós possamos alcançar o terceiro nível, nós temos que ser libertos pelo Cordeiro. Nós temos que comer pão para atravessar o deserto, para que nós possamos alcançar a terra que emana leite e mel. Aleluia, lá onde nós vamos ver as muralhas de Jericó caindo, aí nós vamos fazer festa, aí vai ter vinho. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo aqui? Ó? Você vai ver coisa que você nunca viu, você vai provar daquilo que você nunca provou. Deus vai te dar uma experiência grande em tua vida que você vai ficar de boca aberta. As pessoas nunca tinham visto, irmão. O muro de Jericó não foi explodido, foi implodido. Que diferença é essa? Ó, o muro ele não caiu para direita nem para esquerda, ele caiu para baixo, certinho. Ficou em pé só a casa de uma mulher chamada Rabi. Os homens de Deus que tinham saído do Egito assim: nós nunca vimos um negócio desse. É porque Deus ele vai fazer promessa na vida daquele que come pão, na vida daquele que é liberto e na vida daquele que vai até o fim. Aleluia, representado pelo o vinho. Agora vamos investir agora só aí, porque o tempo não dá, né? Estou de olho no relógio aí que os irmãos vão trabalhar amanhã. Glória a Deus. Então, o pão e o vinho, o cabrito, o pão e o vinho, tem um segredo aqui, irmãos. Ó, o cabrito ele é morto pelo pecado do povo. O bichinho é inocente, mas ele vai morrer. Entendeu? Já o pão, aleluia, e o vinho é diferente, porque eles são chamados de elementos. O processo de fazer o pão, eu não sou padeiro, mas eu estudo um pouco as coisas para entender como é a forma de fazer. Era assim, ó. Eles escolhiam o grão do trigo, aí selecionavam os grãos, levava para uma máquina, naquela época chamava tribulho, né? Então aquela máquina, ela fazia o processo
de separar a palha do trigo. Presta atenção, essa máquina agrícola, ela tem a função de separar a palha do trigo. É por isso que vem a palavra tribulação, por causa dessa máquina agrícola, que era uma máquina que por dentro tinha ponta de ferro, que ela começava a se movimentar, e ali tanto quebrava o trigo como separava a palha do trigo. Aleluia, eu quero dizer a você, aleluia, que para nós servir para alguma coisa, Deus coloca nós para passar às vezes, irmão, por essa máquina, aleluia, pela tribulação, para tirar de nós aquilo que não presta, para tirar de nós a mentira, para tirar de nós toda a palha, para tirar de nós todo engano, todo fingimento, porque Deus não quer mistura na igreja do Senhor. Deus quer que o povo seja puro e seja útil na obra dele. Glória a Deus. Aleluia. Depois de passar por essa máquina, aí o padeiro ia lá e fazia o processo de moagem para ficar o pó, né? O pozinho. Aí aquele pozinho para chegar a ser pão. Você se alimentou do pão, mas esse pão, para chegar a ser pão, passou por um processo. Eu falei que o pão representa quem? Jesus. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o pão da vida, mas eu vou passar por vocês, por esse processo. Eu vou passar primeiro pela tribulação, por vocês. Eu vou ser moído no Calvário. Nós não merecemos nada, irmão. Nós não merecemos nada. Jesus passou pela tribulação por nós. Não tinha palha para separar dele. Aquele processo ali era nosso peito. Aqui estava em Cristo. Aleluia. Foi separado a palha para um lado, o trigo para o outro lado. Depois foi o processo de moagem, que foi o processo do Calvário ali, onde ele passou tudo por nós. Acrescenta-se água na massa. Aí o que é que o padeiro faz? Pega aquela massa com as mãos e começa a misturar, a apertar, entendeu? Apertar. Depois que a massa está bem misturada, ele pega um pau, um rolo e passa por cima daquela massa para ela cair um pano, entendeu como é? Aleluia. Jesus passou por isso. O que é isso, irmão? Isso aí significa, olha só, primeiro, Jesus passou pela tribulação, e esse processo de amassar a massa, ele é chamado, na etimologia da palavra, angústia. O que é angústia? Angústia significa aperto. Eu não sei se você já passou por um momento do coração da gente apertado. Isso se chama angústia. Às vezes Deus começa a apertar o nosso coração, aleluia, nos empurrando, irmão, para a oração, para que nós possamos abrir a nossa boca e na angústia nós glorificar o nome do Senhor. É difícil, essa mensagem é demais, mas é assim que tem que ser feito. Salmo 46 vai dizer: o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de quê? Da angústia. Então o processo de amassar a massa, isso se chama a angústia. Jesus passou por angústia. Aí depois que a massa é apertada, que é bem misturada, colocado no fermento para levitar, entra em descanso, aí tem um forno, né? Um forno quente. Aí a massa vai lá com um determinado tempo, tira aquela do forno. Aí ali é o que nós conhecemos como pão. É o pão. Pão, para chegar a ser pão, passa por esse processo. Jesus passou por nós. Acabou, irmãos? Não, acabou não. Aí Jesus diz assim, aleluia, na última Santa Ceia, ele pega o pão, levanta, dá graça, aí parte o pão. Partir o pão, sabe como é? É rasgar o pão no meio. Que processo é esse, irmão? Nós falamos de tribulação, falando da angústia. O partir o pão no meio significa aflição. A palavra aflição é ser golpeado no coração, ou é partido, partir o coração no meio. É por isso que às vezes a gente diz assim: eu estou com meu coração
coração partido, ou seja, eu estou em grande aflição. Aleluia, foi a mesma coisa que Esdras, aleluia, sentiu quando chegou em Jerusalém, que estava destruído. Ele sentou-se no meio da cidade, no meio das cinzas, e disse assim: meu coração está aflito por ver a cidade dessa forma. E Deus deu vitória a ele, e ele construiu ali depois a cidade de Jerusalém, reconstruiu. Então Jesus passou pela tribulação, pela angústia e pela aflição. Aí disse assim: este é o meu corpo, que é partido por vós. A gente come o pão, mas a gente nunca imagina o processo que o pão passa para chegar a ser pão. Aleluia, Jesus está tendo assim esse mesmo processo. Passou eu, aleluia, para te dar salvação, para te dar alegria, para as bênçãos de Deus chegar em tua vida, para a tua oração chegar no céu, para tu orar pelos enfermeiros ser curado, para encher você do Espírito Santo. Eu passei por isso, eu passei por isso. Aleluia, este é o meu corpo, que é partido por vós. Faça isto todas as vezes que você estiver unidos em memória de mim. Glória a Deus. Agora o vinho. O vinho é rápido, né? O processo do vinho é interessante, irmãos. Antigamente, hoje não faz mais isso. O vinho era assim, ó. Botava como um tanque, né? As uvas, todos ali, né? O monte de uva, aí chamava, eram os escravos. Lava os pés. Tem que lavar os pés bem limpinho, viu? Porque vocês vão pisar as uvas. E tem que ser descalço. Por quê? Porque as uvas têm semente, e se pisasse a uva com um sapato, aí a sementinha era quebrada e alterava o sabor do vinho. Não podia ser calçado, tem que ser descalço. Aí ali estavam aquelas pessoas pisando o vinho no lagar. Aí tem uma mangueirinha que isso aí é só um sumo. Aí aquele sumo era depois de fermentação, de um processo feito vinho. Olha, sabe o que Jesus está tendo aqui, ó? Eu fui pisado por vocês. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: quem come o pão e bebe o vinho em pecado, indignamente, é a mesma coisa de você estar crucificando Jesus de novo. Está pisando no sacrifício de Cristo Jesus. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para nós concluir. Deus me deu uma experiência essa semana. Eu estava conversando com minha esposa e dizendo o seguinte: que o processo do perdão, tanto de quem pede como de quem perdoa, quando a gente pede perdão e perdoa alguém que pede perdão a nós, uma barreira é derrubada. Sabe por que muitas pessoas não recebem bênção, irmãos? Vive no modo religioso, porque ele está aqui e tem cuidado. Não fala com fulano, não fala com ciclano. Mas é por